Mais um episódio que passou num instante, me senti inclusive enganada, achei que eram só 5 minutos, mas isso é muito bom. Oi, eu sou a Gabi Xavier e pelo pedido de vocês voltei aqui para falar mais uma vez de episódio novo de Bleach. Bleach que retornou para a minha, para a sua, para as nossas vidas, e eu já comentei no vídeo anterior com o primeiro episódio o quanto eu fiquei surpresa, nostálgica, e este é um vídeo de noob. Eu não li o mangá, eu tô aqui caindo de paraquedas novamente depois de 10 anos mais ou menos nessa história, então se você quiser embarcar comigo nessa jornada, já sabe o que fazer. Me ajude aqui no engajamento, no like, comentem Bankai, que enquanto vocês quiserem, eu volto sempre. E recadinho extra, se você como eu gosta de nostalgia, por exemplo, estou utilizando uma camiseta de Yu Yu Hakusho, exclusiva da minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier, que além de nostalgias como dessa camiseta aqui, tem várias outras estampas exclusivas de animes e mangás, e se você comprar nessa loja, além de se vestir super bem, você ainda me ajuda bastante, com certeza. Lembrando que quem apoia no Catarse, no link aqui, catarse.me/Gabi-Xavier, existe nível em que você ganha, inclusive, cupom de desconto em qualquer coisa na minha loja. E é exclusivo para apoiadores, além de outros benefícios, então se quiser ajudar o canal, além do botão Seja Membro, que você já pode ajudar com só um pouquinho, se o seu coração disser que vale a pena, se você achar que meu trabalho merece, o Catarse ainda traz algumas coisinhas, contrapartidas a mais, que eu espero que vocês gostem também. O episódio 2 trouxe abertura e encerramento, e eu fiquei um pouco intrigada com a abertura, porque, para além de eu ter gostado de música, tanto do encerramento quanto da abertura em si, são músicas mais genéricas, mas que eu acho que combinam com a ideia, pelo menos sonora, já que não sei da história do futuro, de Bleach. E eles combinaram, basicamente, uma paleta de cinzas e magenta, que curiosamente, eu aqui sem saber o que eles podem querer dizer com isso, são cores, o cinza e o rosa, que sentimentalmente, lá na psicologia das cores, elas são opostas, elas são sentimentalmente opostas. Para além disso, elas são tipicamente combinadas, então é uma paleta não incomum ao ser utilizada. Não conseguindo aqui traçar pontos paralelos e significados, visualmente eu achei belíssima. O que fica interessante é que o rosa ele funciona praticamente como um reflexo, como uma luz. Ele traz um destaque, ele faz com que certos elementos dessa animação em si, ou do que tá na tela, pulem pra frente ainda que em cinza. Então, o fundo é rosa, o chão é rosa, alguns contornos são rosa. Então, como eu disse, visualmente fica muito, muito bonito. Então, curti, especialmente a abertura. Segundo episódio foi bem brutal. Eu fiquei bem feliz porque eu não tinha uma recordação de Bleach ser visceral, visualmente falando, ou pelo menos eu não esperava reencontrar este anime e ver algumas cenas como braço caído e sangue jorrando, e cenas de ação incríveis, e neste segundo episódio a gente manteve o nível, pelo menos de direção e de apresentação dessas cenas fluidas de ação que a gente já tinha algumas coisinhas apresentadas no episódio passado. Aqui a gente teve a maior parte da história se desenrolando em Recomundo e uma transição bem fluida e bem feita dos acontecimentos anteriores para o que a gente está acompanhando agora. Me parece que o grande caso é dessa grande guerra que está se desenvolvendo, principalmente iniciada pelo grupo que foi chamado, deixa eu colar, Vandenreich, se eu não me engano, mas esse grupo do Rei Quincy, que é poderosão pelo visto e muito malvado, que tá se utilizando inclusive dos arrancas de Recomundo da forma mais cruel possível para continuar com o seu plano, que por enquanto tá dando certo, exceto talvez a parte de usar o tal amuleto no Ichigo, que por algum motivo não conseguiu extrair ali ou pegar a sua Bankai, pelo menos foi o que eu entendi do episódio anterior. Nesse episódio a gente começa com o Ichigo voltando pro seu quarto de boa, depois de bater merecidamente no cara que pisou de sapato na sua cama, um crime indefensável, e quando ele retorna a gente vê a ligação que aparentemente foi para todos os Shinigami, ou pelo menos aquele que estava ali novato recebeu, que era o aviso da invasão na Soul Society, que provocou mais de 100 mortes, 116, se eu não estou enganada, em pouquíssimos segundos. E ainda levou o Sasaki B, que foi uma coisa que deixou ali a galera chocada, e até existe um micro respiro, principalmente do Ichigo pensativo e calibrando as consequências, porque é algo grave que está acontecendo, ainda que eles não tenham tantas informações. Não só o ataque em si, não só o anúncio de guerra, não só pessoas perigosas e poderosas atacando de forma não prevista, tanto é que eles invadiram Seireitei por algum caminho desconhecido, contornando o escudo que não foi perfurado de nenhuma maneira, então nem se sabe como eles conseguiram fazer o que fizeram.
o que torna as suas defesas, imagino eu, inclusive, mais vulneráveis, já que você não consegue prever a priori como que eles vão voltar a entrar, voltar a invadir. E aí que aparece, de forma fofinha e engraçada, no meio desse caos absoluto, a Nero caindo ali na cabeça do Ichigo quando ele tava, sei lá, patrulhando pra espairecer. Foi logo depois da cena em que ele tava bem tenso e sério. E ela vem pedir ajuda. Ela e Peixe, eles aparecem pra contar o que tá rolando em Hueco-Mundo num pedido de socorro desesperado. O que tá acontecendo é que os arrancas em Hueco-Mundo, eles estão sendo atacados e controlados, os que sobrevivem, por esse tal Vandenreich. Se eu não estou falando errado, gente, me desculpem. Mas estava acontecendo uma chacina, mesmo assim, sem precedentes, novamente. A própria Hallibel, como a gente vê numa cena linda, porém cruel, ela é mostrada como derrotada por causa dessa invasão, pelo que eu entendi, o próprio rei Quincy, pelo que a gente tá vendo, que fez esse golpe e a derrotou aparentemente sem grandes dificuldades, e por isso muitos arrancas estão sendo assassinados e, quando não, aprisionados ou inseridos neste novo exército. Tanto que quem atacou o Ichigo no episódio passado era um arranca. E a gente viu nesse episódio que ele e vários deles são descartáveis. Então me parece uma coisa meio escravidão forçada, te uso até quando for fundamental ou quando eu quiser, e quando eu não preciso, te jogo fora. Tanto que tem a continuação de um arranca, que é o Lyudas, que ele foi atacado pelo rei Quincy no episódio passado, e aqui até parece que vão poupar a vida dele, embora haja aquela fala, olha, se você não levantar pra falar comigo, vou entender que você não precisa de perna também, e o braço já sangrando, caído no chão. E não adianta muita coisa, porque no diálogo o rei Quincy, eu não entendi se existia uma explicação pra isso, mas ele fica um pouco irritado do arrancar tá ali falando de previsões e coisas do futuro, futurologia, e não falando algo prático, objetivo do presente. Eu não sei se ele simplesmente tá dizendo que, olha, você fica me falando do futuro, mas na ação aqui no presente você não age, não faz nada. Se ele simplesmente gosta de matar arrancas ou tem alguma coisa por trás dessa mensagem e irritação. Fato é que esse Lyudas, o que atacou o Ichigo também, que eu esqueci o nome, eles todos são mortos, assim como vários outros arrancas ao longo desse episódio. Por isso que eu vejo eles como, nesse caso, eles são vítimas nesse processo todo. E não só isso, as ações destes do Vandenreich estão provocando, como a gente vê de novo a fala na Soul Society, um desequilíbrio entre os mundos. Um fanservice que eu fiquei muito feliz, e uma aparição que eu não estava esperando para logo mais, lembrando que não sei o que vai acontecer, é do Urahara, que aparece ali no momento certo, falando, opa, alguém falou de ir para Hueco-Mundo? Vou abrir aqui o caminho pra gente. E é muito do nada, mas porque ele estava esperando o momento ideal de aparecer, fofocando ali abaixo da janela, e veio no momento que é emblemático. Achei ótimo, pareceu uma direção muito bem feita. Essa inclusão e autodireção dele criou uma cena que pra mim funcionou muito bem. E em Hueco-Mundo a gente vê os corpos, a tragédia, o sangue e o ataque daquele novo grupo de Quincy, liderado por um cara que é chamado de Ritter, um Quincy de codinome J. Eles colocam essas cartelas que também são nessa mesma paleta e tons que tem na abertura agora revelada. E este cara é igualmente ou quase tão ruim do que o que a gente viu desse tal rei Quincy. Ele me lembra uma construção tanto estética quanto em comportamento dos vilões de Hellsing Ultimate, que é um anime que eu gosto muito. Talvez porque a inspiração possa vir do mesmo local, já que em Hellsing grande parte dos vilões são uma reconstrução do que seria o exército de Nazi lá da Segunda Guerra, e a roupa e o nome de Reich, talvez desses novos vilões também tenha alguma inspiração do mesmo lugar. Sei que esse jeito meio sádico, cruel, que tem algum prazer de enxergar pessoas com força, mas para enxergar essas pessoas, para alistá-las ou para utilizá-las, ele vai tentando matar todas. Esse mecanismo de ação é um jeito clichê, porém que eu acho que funciona nesse tipo de personagem, que eu já vi em outros locais e que também é apresentado neste Ritter, ou J, não sei como eu deveria chamar. E eles estão ali carregando alguns arrancas que foram selecionados. Em tese, eles têm que ser levados pelo grupo para o rei, imagino que para serem utilizados da mesma forma que estes que acabaram de ser mortos pelo rei foram utilizados anteriormente, como bucha de combate. Manda com os medalhões para a missão que foi, se morrer, morreu, e se não morrer, talvez morra depois. E eles colocam a galera no paredão, e esse Ritter, ele fala, olha, vocês podem aqui se unir
e lutar e ter a honra de lutar pelo nosso rei, ou vocês podem morrer aqui mesmo. E quando um cara faz menção de, opa, eu talvez queira me unir e não morrer, é uma atitude, na verdade, covarde, e ele é morto, e outro, sucessivamente um assassinato, até que alguém resiste. E as duas que resistem são as autodenominadas assistentes do Aizen, Loli e Menoli, que apesar de conseguirem se defender e ter um contra-ataque, darem um pouquinho de trabalho aos outros Quincy's que estão ali, elas não exatamente são uma grande defesa ou uma grande força. Tanto é que depois elas conseguem ser contidas, e quem aparece para trazer um pouquinho mais de dificuldade, pelo menos para a galera mais baixa deste J, são as três chamadas de três Bestia, que seriam as ajudantes da Hallibel, que elas não estavam presentes pelo visto quando a Hallibel foi levada e presa da forma bem drástica que a gente viu no flashback, mas ali elas parecem muito cruéis, tanto que a Nero, ela fala pro Ichigo, nossa, chegaram elas e elas são ruins com os outros e com elas mesmas e são meio canibais e são tenebrosas, mas esse cara, o tal Ritter J, não sei, ele não parece ter dificuldade com elas. O gancho que a gente tem é mostrando que ele oferece um verdadeiro perigo absurdo. E fiquei curiosa porque no meio dessa fala e enfrentamento, ele também oferece a essas três para se juntarem ao exército deles e dando a entender, assim como a Hallibel fez. Será que de alguma maneira eles conseguiram converter? Depois de prender a ex-governante de Huecomundo, ela de alguma forma vai se unir a esse exército, ou está sendo forçada, ou ele jogou um blefe para tentar catar essas três que apareceram ali com uma força diferenciada. Lembrando que Ichigo tá ali, chegando na cena, e espero mais conflitos, muito feliz. Eu me sinto, não sei se vocês conseguem me compreender, mas eu me sinto assistindo esses animes do começo dos anos 2000. É uma continuação de um anime dos anos 2000, mas é uma produção atual, atualizada, mas que de alguma maneira, por causa, talvez, de inserções de trilhas que a gente já conhece, por ser um universo que eu já estou habituada, pela história em si ter sido construída, ainda que digam que vai ter uma repaginada, talvez, nesse último arco, mas ser uma história daquela época, eu me sinto assistindo animes do estilo e no clima que eu assistia muitos anos atrás. E pra mim, que gostava dessa época, é uma felicidade. Eu tô muito feliz de estar assistindo de novo até este momento Bleach. É uma gratíssima surpresa. Eu estava com expectativas, como eu falei com vocês, mas era mais curiosidade do que expectativa positiva. E tá sendo muito bom. E tô muito feliz. Imagino pra vocês, que são muito fãs, pros canais de quem é muito fã, pra todo mundo que vive este fandom ativamente há tantos anos nessa pausa. Que bom que a pausa acabou e a gente tá acompanhando. Volto na semana que vem, se vocês comentarem aqui embaixo pedindo, se vocês quiserem, é claro, se acharem que faz sentido. Se não, eu venho comentando ao longo da temporada quando eu achar que tenho bastante coisa pra falar. Por enquanto, tô curtindo pra caramba. Se tiverem por aqui, espero vocês em todos os próximos vídeos do canal. Tem vários outros conteúdos de animes e mangás e nas redes sociais em @xgabxavier também. Espero vocês nos outros vídeos então. Até lá. Tchau!